nós vimos no domingo passado, na primeira pregação desta série, sobre a realidade da existência de Satanás. Apesar de pesquisas recentes terem apontado que quase 50% dos cristãos evangélicos não acreditam na existência do diabo como uma pessoa, como um ser, e sim apenas como um símbolo do mal, a Bíblia mostra um quadro muito diferente. A Bíblia descreve claramente, sem sombra de dúvida, que existe uma força, uma mente por trás de toda a maldade que há no mundo. E esta maldade, ela é totalmente incorporada na pessoa de Satanás, o inimigo de Deus, chamado na Bíblia por vários títulos, que não são nomes próprios, mas sim designações do seu caráter, como Satanás, o opositor, diabo, o caluniador, o maligno, o ladrão e assim por diante. Como vimos, portanto, não se deve se enganar e achar que o diabo é algo, porque na verdade ele é alguém. Ele é um ser pensante, inteligente e que está vivo e ativo sobre o planeta Terra, seu lugar de atuação, aonde ele tem trabalhado em oposição ao reino de Deus. Hoje nós queremos falar sobre canais. William Shakespeare disse: há mais coisas entre o céu e a terra do que pode imaginar nossa vã filosofia. Ele pode ter chegado a essa conclusão por um pensamento filosófico, ou ele pode ter chegado a essa conclusão pelo fato de ter sido um cristão. E assim, ele sabia de como a palavra de Deus nos revela que há muito mais na existência humana, há muito mais no universo do que aquilo que as mãos podem apalpar, os olhos podem ver, do que os ouvidos podem ouvir. Há muito mais entre o céu e a terra do que nossos sentidos podem constatar. Nos tempos modernos, os cientistas têm surgido com uma teoria que de científica ela não tem nada, ela é muito mais uma especulação. É chamada de multiverses, ou universos múltiplos. A razão dessa nova teoria, da necessidade dessa nova teoria para os cientistas, é porque aquilo que algumas décadas atrás eles acreditavam ser o encurralamento do cristianismo contra a parede, quando for comprovado realmente o surgimento do universo através do Big Bang, e eles acreditaram de início que aquilo derrubava todas as crenças e mostraria, portanto, a não necessidade de um Deus, e que o universo então teria surgido por si só, espontaneamente, através de uma explosão. Entretanto, os ânimos no meio científico ateísta caiu muito de décadas para cá, porque na verdade outros cientistas foram provando que a comprovação do Big Bang, na verdade, é uma maior prova científica em favor do cristianismo. Porque mostrou-se que para o Big Bang surgir, seria necessário que tudo surgisse do nada. Seria necessário que a matéria surgisse da não matéria. Seria necessário que o tempo surgisse do não tempo. E simplesmente não há lei física, não há explicação científica que possa provar isso, a não ser realmente que o universo começou fora do tempo, ou seja, na eternidade, como a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Começou por algo ou alguém que teria que ser externo, fora da matéria, ou seja, Deus, que é Espírito. E, portanto, o Big Bang ele acabou se tornando uma teoria incômoda, extremamente incômoda para o meio científico ateu, que procura a todo custo encontrar razões, encontrar explicações para o universo, eliminando Deus dessa fórmula. E, portanto, o multiverse, ou os universos paralelos, é essa nova teoria sem fundamento algum, onde cientistas imaginam que podem existir
mais do que um universo, como se um universo já não fosse grande o suficiente. Então eles dizem, deve existir outros universos, e é da extinção de um desses universos que surge um novo universo, então isso explicaria a teoria do Big Bang. Não, isso não explica a teoria do Big Bang. Isso apenas empurra o surgimento de um universo para um outro universo que precisa ser explicado também como surgiu, que vai precisar ser explicado no surgimento de um outro universo. O fato é que, seja no meio científico, sejam nas artes, no cinema, é comum nós vermos filmes onde trata de um tema bastante comum, da possibilidade de que aquilo que nós vivemos não seja a realidade, ou pelo menos não seja a realidade total. Por exemplo, nos anos 90 surgiu uma série de filmes chamado Matrix, onde tratava-se justamente de um personagem, Neo, e ali ele acaba descobrindo uma proposta de alguém que quer revelar para ele de que o mundo é muito mais, de que a vida é muito mais do que aquilo que ele está vivendo. A vida dele, ele acorda diariamente, mora num apartamento, é um homem solteiro, ele é um técnico de informática e também um hacker nas horas vagas. Mas finalmente aparece Morpheus, e Morpheus senta com ele e diz, olha, você quer conhecer a verdade? Eu posso te mostrar a verdade. E ele então apresenta 2 pílulas para Neo, uma vermelha e uma azul, e ele diz, olha, se você tomar a azul, você vai voltar para casa, vai dormir e vai acordar da mesma maneira como você acordou, vai ir para o mesmo trabalho e vai se olhar no espelho e ver a mesma imagem que você está vendo. Se você tomar a pílula vermelha, você vai descobrir uma nova realidade que está oculta aos teus olhos. E seja por curiosidade ou por qualquer outra razão, o personagem Neo, ele toma a pílula vermelha, e no momento em que ele toma, os seus olhos são abertos. E ele descobre que, na verdade, ele não é um técnico de informática, ele descobre que, na verdade, ele está vivendo desde o seu nascimento numa incubadora artificial, porque o mundo, a Terra, foi destruído por robôs, por computadores e máquinas, e os seres humanos estão sendo cultivados como verdadeiras baterias para serem usadas as suas energias para abastecer o mundo das máquinas da qual ele acordou. Então, quando ele acorda para uma realidade completamente diferente. Um outro filme, também mais ou menos aí na década de 90, com Jim Carrey, The Truman Show, mostra o personagem desse homem, Truman, que é um camarada pacato, casado, um homem simples, que mora numa cidade toda limpa, perfeita, maravilhosa, até que o enredo vai se desenvolvendo e ele vai descobrir que, na verdade, ele vive, tudo ao redor dele é falso, a vida dele é uma falsidade. Ele, na verdade, é um personagem de um programa de televisão sem saber, porque ele foi criado desde bebê dentro de um estúdio gigantesco, de uma redoma. Nem o céu é de verdade, o céu, na verdade, que ele está vendo é uma pintura. Sua esposa não é sua esposa, é uma atriz que foi contratada para fazer aquele papel. Seu melhor amigo não é seu melhor amigo, é outro que foi contratado. Absolutamente todas as pessoas que ele conhece são atores no show que era conhecido como The Truman Show. E então ele acorda para a realidade que a sua vida é muito diferente do que ele havia vivido até então. Também, como citado no domingo passado, no livro e no filme Crônicas de Nárnia, o autor C.S. Lewis trata uma história parecida, onde algumas crianças, numa brincadeira, elas acabam entrando dentro de um armário, dentro de um guarda-roupa, e então aquele guarda-roupa eles descobrem que não tem fundo, não tem fim, e ele é, na verdade, um portal, uma passagem para um novo mundo, uma nova realidade. Na verdade, a Terra, porém numa outra realidade. E quando eles entram naquela nova realidade, eles são os únicos seres humanos, são chamados ali no filme de filhos e filhas de Adão,
porque todos os demais seres são seres totalmente diferentes, possuem outra natureza, personificados ali por figuras mitológicas, figuras de animais, figuras de seres mitológicos como centauros, faunos, minotauros, etc. Todas essas possibilidades, seja científicas, seja do mundo artístico, tratam de uma desconfiança que o ser humano nutre. Será que a realidade é tudo isso, ou somente isso, que nós vemos? E a realidade bíblica descreve que há sim, de fato, um universo paralelo. Não um outro universo físico, como querem dizer os cientistas, mas um verdadeiro novo mundo, um verdadeiro universo, onde existe vida, onde existe realidades, onde existem desejos, onde existem trabalhos, e que, na verdade, são paralelos ao nosso universo ou paralelos ao nosso mundo, porque, na verdade, pertence a uma dimensão diferente, a different realm. Possui uma dimensão que não é a dimensão física. Há, sim, uma realidade diferente, de acordo com a Bíblia, que não pode ser percebido pela realidade física, porque pertence a uma outra dimensão. Portanto, não pode ser detectada pela realidade física. Na prática, isso significa que não pode ser captada pelos nossos sentidos humanos. Nós não podemos tocar esse mundo, embora ele seja real. Nós não podemos ver esse mundo com os nossos olhos, embora ele seja real. Nós não podemos ouvir este mundo, a não ser que, da parte deste outro mundo invisível, eles desejem se manifestar no mundo físico. Somente então, por vontade deste mundo superior, querer se manifestar neste mundo inferior do material, é que é possível constatar na nossa realidade física alguma coisa deste mundo invisível. A nossa mente natural não pode, portanto, perceber esta realidade por si só. Também não pode ser captada ou percebida pelos instrumentos da nossa tecnologia, mas a sua existência é absolutamente real. Nesta realidade invisível, a nossa percepção material, vivem seres em número incalculável, de acordo com a Bíblia. A Bíblia usa um termo antigo do português, miríades de miríades, o que é um número indefinido, que poderia ser traduzido por bilhões de bilhões ou trilhões de trilhões. Na verdade, é um número para dizer que o número não é contado. De tão grande o número de seres que existem nesta dimensão invisível. Esses seres possuem, todos eles, poderes extraordinários, muito superiores aos poderes humanos. São seres inteligentes, pensantes, são seres reais. É nesta dimensão, é neste universo paralelo, neste mundo paralelo, invisível para os nossos sentidos, que vive Deus, os anjos, o diabo e os demônios. Eles pertencem a esta esfera, a esfera do mundo espiritual. Em Hebreus 6:5, abra a palavra comigo, é importante que você acompanhe, como eu disse, porque é importante que você veja a comprovação bíblica destas coisas. Hebreus 6:5, o autor de Hebreus fala ali de que nós já podemos, e alguns já têm experimentado nesta vida, ou experimentado nesta dimensão, os poderes do mundo vindouro. Olha a expressão que a Bíblia usa. Ela está dizendo, é um mundo
aqui não dá para perceber que está falando de um mundo paralelo, mas chama de mundo vindouro, porque no ensino da palavra de Deus, no ensino da Bíblia, o que ela mostra é que esses dois mundos paralelos estão convergindo para um ponto, aonde os dois irão se fundir em uma coisa só. Ou seja, o mundo físico, o mundo material, irá se fundir com o mundo invisível, o mundo espiritual. Nossos olhos passarão a perceber, poderão ver estas coisas, nossos ouvidos, nós poderemos tocar neste mundo, porque esta a narrativa bíblica de dois mundos paralelos, igualmente reais, e que estão caminhando para um ápice, caminhando para um dia, um momento, aonde esta realidade invisível se tornará visível a todos, será constatado de todos. Por isso ele chama aqui de mundo vindouro, e ele diz, os poderes deste mundo vindouro, ou deste mundo paralelo, ele já pode ser experimentado em partes aqui nesta vida. Portanto, poderes que não podem ser explicados pela ciência, não podem ser explicados pela experiência humana, mas que ocorrem na experiência humana, porque na verdade são operados esses sinais, essas maravilhas, conhecidos como milagres ou fenômenos, porque exatamente são poderes extraídos de um mundo que não é o nosso, e que tem o poder de alterar as realidades aqui neste nosso mundo. Entenda bem, diferente do Matrix ou diferente do Truman Show, o cristianismo ele não entende, não nos ensina a Bíblia de que o mundo em que nós vivemos hoje, o mundo físico, seja falso. Não é uma ilusão como no filme Matrix, onde Neo acorda para a realidade real. Não é tampouco como Truman Show, que descobre que a sua vida, na verdade, não existe. Sua vida é outra, que ele ainda precisa descobrir. Não. Quem pensa desta maneira, quem pensou e acompanhou o cristianismo fazendo uma competição com o cristianismo desde a sua origem, quem pensa desta maneira de negar a realidade física, negar a realidade material, são os gnósticos. O gnosticismo que nasceu na mesma época, no mesmo tempo do Novo Testamento, e que se mesclou com o cristianismo e trouxe muita confusão para muita gente, até hoje, era justamente uma seita que negava a realidade. Eles diziam, não, a verdadeira realidade é o mundo espiritual, portanto a matéria é mera ilusão, portanto é tudo falso. Por negar a realidade, por exemplo, os gnósticos que se identificavam como cristãos, eles então passaram a ensinar que Jesus, na verdade, não morreu na cruz, quem morreu na cruz, Cristo não morreu na cruz, quem morreu na cruz foi Jesus de Nazaré, porque eles dizem, porque Deus não poderia salvar a humanidade pela morte física, porque a matéria e o físico são mera ilusão. A matéria é má, então os gnósticos diziam, quem criou os espíritos foi Deus, quem criou a matéria foi o diabo. Na prática, o gnosticismo fez uma confusão danada, a ponto de transformar o Criador do mundo no diabo. Enquanto a Bíblia afirma categoricamente que o Criador de todas as coisas, mundo espiritual e mundo físico, foi Deus. No princípio, criou Deus, terra, universo e os céus, o mundo espiritual. Portanto, é o gnosticismo que nega a realidade do mundo físico, não o cristianismo. O cristianismo afirma o mundo físico, ele diz isso tudo é realidade. E isso é importante por quê?
Porque Jesus entrou nessa nossa realidade. Ele pertencia a este mundo espiritual, a essa dimensão que olhos não podem ver. Mas a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, Jesus, ele estava com Deus e ele era Deus. Mas então diz no versículo 14, mas ele se tornou homem, ele se encarnou, tomou forma humana e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como a glória do Filho unigênito de Deus. Portanto, o que a Bíblia mostra é a realidade do mundo físico, a realidade dessa experiência. Ou seja, para ser um cristão, você não precisa negar as realidades da vida. Algumas religiões adotaram uma espécie de gnosticismo embutido, onde eles preferem negar a realidade. Existe uma seita no Brasil, parece que eu já vi por aqui, chama Seishonoye. E ela consiste de pensamentos, de afirmações positivas. Então as pessoas têm umas folhinhas que eles penduram na sua casa, na parede, todo dia eles vão tirando uma. E aquelas folhinhas são sempre afirmações. Então eles acreditam que por afirmar as coisas, a realidade ela se dissipa e a verdadeira realidade daquilo que você declara, ela vem a existir. Na prática nós sabemos que não funciona. Porque o feio pode pegar e dizer todo dia, sou lindo, sou lindo, sou lindo, vai continuar sendo feio. O pobre pode continuar dizendo, sou rico, sou rico, sou rico. A conta bancária não vai mudar só pelo fato de que você gerou palavras. O cristianismo, ele trata de maneira diferente. Ele mostra para você aceitar a realidade e deixar Deus entrar nessa realidade. É aí que está a diferença, não na negativa da realidade, mas em permitir que este mundo paralelo da parte de Deus toque a nossa realidade, traga os poderes deste mundo paralelo e então comece a alterar a nossa realidade por um poder que não é nosso. Nas palavras do salmista, ele disse assim, Senhor, leva-me para uma rocha mais alta do que eu, ou seja, tira-me dessa minha experiência comum, humana, dessas minhas tentativas, dessas minhas frustrações, desses meus esforços pessoais, e leva-me para uma experiência diferente daquilo que eu mesmo possa conseguir. Leva-me para uma rocha que seja mais alta do que eu, leva-me para um fundamento, leva-me para uma base mais sólida do que aquilo que eu mesmo posso produzir. Portanto, o mundo físico ele é real, porém, à luz da Bíblia, ele não é the ultimate reality, não é a realidade última, não é a realidade maior. Na verdade, do ponto de vista bíblico da eternidade no mundo espiritual, o mundo físico é como apenas uma passagem, é apenas como um momento. A Bíblia descreve, portanto, a vida como um sopro, como uma erva que nasce e morre ao entardecer, como uma neblina que vem toda intensa e logo se dissipa, porque do ponto de vista da eternidade, o que são 70 anos, o que são 80 anos, 100 anos de vida, a Bíblia já diz o que é a nossa vida, 70, 80 anos, dependendo se fez bastante academia, dependendo se cuidou bastante da dieta, dependendo dos genes, aí ele pode se estender um pouquinho mais, ele diz, e mesmo assim, é só canseira, é só enfado no final da vida. Diz, mas a palavra de Deus, ela é eterna, a realidade do mundo espiritual é uma realidade eterna. Portanto, não que o mundo físico seja falso, mas em comparação ao mundo espiritual, ele é apenas um momento. A realidade maior é aquela que nós ainda não podemos ver. E nesta realidade invisível hoje para nós, trava-se uma batalha épica. Desde antes da existência da humanidade, já havia esta batalha entre as forças de Deus e as forças surgidas por conta da rebelião de um querubim chamado Lúcifer, ou pelo menos tratado como Lúcifer, numa das traduções da Bíblia, a Bíblia Vulgata, aonde aparece na tradução de tu eras o portador da luz, diz ali tu eras Lúcifer. Portanto, este anjo
criado em excelência por Deus, criado superior à maioria dos anjos, se não a todos os anjos, não achou que era suficiente a honra e a glória que Deus havia lhe concedido. E como nós lemos lá em Isaías 14 e Ezequiel 28, ali há uma descrição, um pequeno hint, uma pequena amostra do que aconteceu na eternidade passada, quando este anjo se rebelou contra Deus e disse: subirei até o trono do Altíssimo e me assentarei neste trono e serei como Deus. Entretanto, ele foi lançado por Deus, expulso dos céus, não sozinho, porque na sua rebelião ele conseguiu cooptar 1/3 dos anjos. Ao ser expulso dos céus, Deus também retirou, extraiu de Lúcifer e daqueles anjos todo o resquício das características de Deus. Portanto, aqueles seres, aliás, se tornam seres que continuam com poderes, continuam sendo indivíduos com pensamento e inteligência, porém absolutamente 100% destituídos de qualquer característica divina. Ou seja, não há uma unha de bondade em demônios ou no diabo. Não há uma característica de luz, de misericórdia ou de qualquer coisa desse sentido, porque esses seres eles se tornaram o absoluto oposto de Deus. Por isso a Bíblia passa a descrever as coisas, Deus e as coisas de Deus como a luz, e eles exatamente o seu oposto, as trevas. Porque neste mundo aonde Lúcifer tentou se levantar contra Deus, seus planos deram errados, ele foi afastado de Deus, sentenciado à destruição eterna, aonde temporariamente foi permitido por Deus que ele esteja livre para atuar, embora não completamente livre, mas livre para atuar, até que a sentença já dada sobre ele venha se cumprir, e a Bíblia diz que o diabo será lançado no lago de fogo para ali ser atormentado por toda a eternidade. Este ser Lúcifer, ou agora o diabo, ao ser deposto diante do seu fracasso, o que ele se tornou agora é o opositor de tudo o que Deus se dispõe a fazer. Tudo que Deus ama, ele odeia. Tudo que Deus edifica, ele tenta se levantar para destruir. Ele é a força opositora, embora não possamos confundir, porque a Bíblia não dá esse lado, de achar que o diabo é um opositor de igual poder para com Deus. De jeito nenhum. O diabo, como Lúcifer, como um anjo, um querubim, é um ser criado, portanto Deus é o criador, e o diabo, por mais poder que tenha, é apenas uma criatura. Ele responde, portanto, ao Criador, e é exatamente por isso que Deus, como Criador e Juiz do universo, já decretou a sentença de destruição do diabo. A Bíblia diz que ele será, no final dos tempos, esmagado debaixo dos nossos pés, os pés do povo de Deus, e será finalmente lançado nas trevas do inferno para ali padecer por toda a eternidade e por tudo aquilo que ele fez. Entretanto, os esforços de Satanás, os esforços do mal, são para, no trauma luciferiano, na decepção luciferiana, é tentar reproduzir na humanidade a história dele mesmo. Então, o que ele tenta fazer é incitar a humanidade para que faça aquilo que ele mesmo fez, para que recebam aquilo que ele mesmo recebeu. Então, a ação de Lúcifer é criar pequenas rebeliões similares ao que aconteceu na eternidade do céu.
Portanto, a síndrome de Lúcifer continua operando no mundo, porque ele está por trás, agindo em cada ser humano desde os primeiros, lá no Jardim do Éden. E olhe como realmente é uma reprodução facsímile, idêntica ao que ele praticou no céu. Porque na primeira tentação, ali no Jardim do Éden, qual foi o teor da tentação? Ele disse para Eva: Deus não quer que você coma do fruto desta árvore, porque Ele sabe que no dia que você comer, seus olhos serão abertos e vocês serão como Deus. Ou seja, Ele despertou, Ele incitou no coração de Eva o desejo de querer ser igual a Deus. Quem foi que teve esse primeiro desejo no universo? Ele mesmo. Então ele tenta reproduzir na humanidade. Por quê? Porque aquilo que ele desejou quando ele disse: subirei no monte do Altíssimo e me assentarei no trono do Altíssimo e serei como Deus, ou governarei como Deus, é exatamente o que ele observou Deus fazer quando ele criou a humanidade. Quando ele criou o ser humano, ele identificou algo que arrepiou os seus pelos. Quando ele ouviu Deus dizer: façamos esta nova criatura chamada homem ou ser humano, de acordo com a nossa semelhança, ou seja, a semelhança de Deus. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. E na hora que ele olhou aquilo, ele falou: não acredito. Exatamente o que eu tentei à força, Deus está dando de graça para essa criaturinha. Ele identificou desde o princípio que o plano de Deus para o ser humano é que o ser humano fosse se tornando igual a Deus, não por cobiça, mas por desejo do próprio Deus. Deus primeiro fazendo com que o ser humano fosse convidado a fazer parte da sua própria família, da família divina, antes constituída apenas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora ele quer incluir todos os seres humanos que creem na segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, para que se tornem idênticos a ele, gerados através de Jesus Cristo. E por isso então encontramos no livro de Apocalipse Jesus dizendo: ao que vencer, eu darei que se assente comigo no meu trono. Olha lá o que o diabo tentou, o que o diabo desejou. Farei com que se assente no meu trono. Sabe o que significa sentar no trono de Deus? Significa reinar juntamente com Deus na condição de corregente. É exatamente este o plano de Deus para a humanidade que o diabo entendeu desde o momento em que Deus disse lá no céu: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. É por isso que a Bíblia diz que Deus nos constituiu através de Jesus Cristo reis e sacerdotes que reinarão sobre a terra. Ele identificou desde o princípio e ele odiou desde o princípio. Então, como ele é o opositor de tudo que Deus gosta, ele desgosta. Tudo que Deus ama, ele odeia. Tudo que Deus edifica, ele tenta destruir. Então, imediatamente, ele colocou um alvo no ser humano. E ele disse: são esses aqui. Não vai ser o cachorro, o gato e o macaco, vai ser esses aqui. Esses aqui eu vou perseguir e não vou sossegar enquanto eu não conseguir pelo menos uma das 3 coisas que o diabo se ocupa diariamente desde que ele existe: matar, roubar e destruir. Então ele se levanta e diz: eu vou me opor e vou destruir. É por isso que no centro deste conflito, neste mundo espiritual, neste mundo invisível, o pivô deste conflito é a raça humana. Eu e você estamos no centro do maior conflito de titãs do universo. Porque nós fomos desenhados para sermos agentes morais livres. O que isso quer dizer? Que nós fomos criados com a liberdade de escolher, de decidir voluntariamente se nós iríamos escolher o mal ou o bem,
se nós iríamos escolher amar a Deus, ou simplesmente Deus poderia ter nos feito programados para obedecer a Deus e programados para não falhar diante de Deus. Deus escolheu fazer diferente. Deus escolheu que o relacionamento dele com o ser humano seria baseado no amor. Para haver o amor, é preciso haver a absoluta liberdade. Para haver a liberdade, é preciso haver a possibilidade da escolha pelo mal, a escolha pela rejeição. Por isso, quando Deus criou o ser humano com esse seu maior tesouro intrínseco na sua própria natureza, que é conhecido como o livre-arbítrio, ou seja, a vontade humana, o exercício da decisão e da vontade humana. Deus decidiu que a vontade humana, ela vai ser fundamental na interação com o mundo espiritual, seja de Deus ou do maligno. Vou repetir, seja no mundo espiritual do maligno ou de Deus, Deus estabeleceu que o único meio desses mundos espirituais poderem se interagir com o ser humano seria por meio da vontade humana. Não poderia ser, de alguma maneira, haver uma coerção contra a vontade humana para que o ser humano escolhesse Deus ou o diabo. Teria que ser pelo uso do livre-arbítrio, pelo uso da nossa decisão. É por isso que a batalha espiritual pela conquista da alma humana tem que se dar pela concessão humana, a concessão do ser humano. Tanto Deus ou o diabo, para agir em nossas vidas, tem que ser pelo meio de nós autorizarmos, tem que ser por meio do uso da nossa vontade, senão eles não podem entrar, eles não podem agir. Você quer ver uma coisa curiosa de como isso acontece mesmo no meio espiritual do maligno? No Brasil existem algumas seitas afro-brasileiras que são seitas de feitiçaria, witchcraft. Eles lidam com coisa pesada mesmo, com o mundo espiritual maligno. Eles fazem no que se chama no Brasil de despachos, não sei como é que seria a tradução disso, são serviços e rituais praticamente satânicos. E os líderes desses trabalhos são chamados de pais e mães de santo. O curioso é que no Brasil existem centenas, milhares de pais e mães de santo que já se converteram a Jesus Cristo. Mas o curioso é que existe o testemunho de que vários deles, é claro, tão afundados no mal, no mundo espiritual, vários deles experimentaram a possessão demoníaca. Vários deles, quando se converteram, tiveram que passar por um processo muitas vezes demorado, onde o diabo não queria abandonar, não queria largar essa pessoa. Não só pais e mães de santo, como pessoas que frequentaram essas religiões. Muitas delas, às vezes, é um longo processo da sua conversão, até que o diabo realmente abra mão daquela pessoa. Mas, por outro lado, existem mesmo pais de santo que já afirmaram que, mesmo estando nestas seitas, mesmo estando no candomblé, na umbanda, na quimbanda, ou seja, na macumba, como diz também no Brasil, muitos deles nunca experimentaram o que foi estar possesso por um demônio. Isso mostra como realmente, mesmo mergulhado nas trevas, ainda é possível do ser humano manter uma barreira de impedimento à ação completa do diabo. Mesmo pessoas sem Deus podem, de certa maneira, limitar a ação do diabo nas suas vidas, porque Deus determinou que, como agente moral livre, o mundo espiritual só poderia se relacionar através da vontade humana, através da decisão humana. Portanto, nesses dois polos opostos que existem no mundo invisível, no mundo espiritual, que é o mundo espiritual do bem, o mundo espiritual de Deus, da luz, e o mundo espiritual da maldade, eles precisam usar métodos diferentes para conquistar uma alma humana.
Então veja como a Bíblia demonstra isso. Da parte de Deus, para Deus poder se relacionar com o homem, a base da atuação de Deus para ele conseguir então convencer o ser humano de usar a sua vontade para decidir amar a Deus e escolher por Deus, a base de atuação de Deus é a santidade dele. Ou seja, sua perfeição moral, sua moralidade absoluta. Então Deus decide que Deus, para se relacionar conosco, vai ser por meio da santidade. E é por isso que a Bíblia diz assim, busquem a paz e acima de tudo a santidade, porque sem ela ninguém verá a Deus. A motivação de Deus para se aproximar do ser humano e convencê-lo de que ele deve se render a Deus é o amor. Esta é a motivação de Deus. O que eu quero dizer por motivação é que Deus não precisa de nós. Ele não precisa ganhar esta competição com o diabo e dizer, olha, fiz mais pontos do que você, ganhei, sou o melhor. Ele não precisa de nada disso. Ele já é o Todo-Poderoso, ele possui todas as riquezas, ele possui todo o controle do universo, do mundo, ele conhece todas as coisas. Deus não tem falta de absolutamente nada e nem necessidade de coisa alguma, porque Ele é Deus. Então a única motivação de Deus em tentar nos convencer de que nós devemos nos aproximar dEle é por causa do amor, é porque Ele nos ama. Deus não precisa do nosso trabalho, Deus não precisa do nosso prestígio, Deus não precisa dos nossos louvores. Ele é servido por anjos que cantam, que louvam a Ele com perfeição, com tons, musicalidade, sons, timbres, que nós jamais conseguiremos reproduzir. E isso dia e noite, sem fim, com anjos cantando e louvando e adorando a Ele com perfeição, com serafins, cuja principal função são louvores, louvores e louvores e louvores ardentes, louvores profundos o tempo todo. A nossa musiquinha, por mais bela que seja, por mais profissional que seja, não empolga Deus, não deixa Deus espantado. Uau, que nota que você conseguiu! Uau, que afinação! Uau, que escala que você fez aí! Isso não impressiona Deus, não tem peso para Deus. Porque a motivação de Deus se relacionar conosco não é pelo que nós podemos dar para Ele, é por causa do amor que Ele tem por nós. Portanto, Deus também não precisa do seu dízimo. Você que entrega como quem está fazendo um favor para Deus. Vou te entregar aqui com muita dor no coração, vou te entregar, mas depois não se esqueça de me abençoar. Como quem diz assim, te fiz um favor, agora você fica devendo, você fica sendo meu devedor. O apóstolo Paulo disse assim, sobre essa questão da completa separação de Deus, da necessidade de qualquer ser humano. Ele diz assim, quem nos amou, quem amou primeiro a Deus, que não tenha sido por Ele primeiro motivado a amar? Ou seja, Deus nos amou primeiro e por isso nós fomos motivados a amar. Quem foi que deu alguma coisa a Deus sem que primeiro tivesse recebido dEle? Não há nada que nós possamos oferecer a Deus que não tenha sido dado por Ele. Mas é fruto do meu trabalho. Esse trabalho só é possível em primeiro lugar porque você existe. Sob uma terra que foi Ele que criou, respirando um ar que foi Ele que produziu, usando musculatura, ossos, tecidos que foi Ele que criou, numa oportunidade de trabalho que foi Ele que abriu. Portanto, absolutamente nada é nosso, nada nos pertence, para que nós possamos oferecer a Deus e tornar Deus devedor de qualquer coisa. A motivação de Deus para trabalhar e dizer, eu quero você, é por uma uma única explicação, porque Ele nos amou. Não há qualquer outra explicação. É porque Ele realmente te ama. Sabe quando você tem aquelas pessoas, às vezes um amigo meio da onça, que você, o cara está ali perto de você, mas o cara está te fazendo um favor, às vezes te dá um presentinho, alguma coisa, mas você sente que tem alguma coisa, você fica naquela dúvida, não sei se eu me aproximo, porque eu não sei se essa pessoa realmente não está
preparando um bote, não sei qual é a intenção dessa pessoa. Com Deus você pode sossegar absolutamente. A única intenção de Deus ao se aproximar de você é porque Ele te ama desesperadamente. Só por isso. E o método então de Deus para conseguir usar a vontade humana, convencer a vontade humana, para que Ele use a vontade humana em favor do reino de Deus, é a verdade. É a verdade. Toda a verdade, qualquer verdade. Primeira verdade nossa, quando Ele mostra, olha, você não é o que você pensa ser, você não é bonzinho como você pensa ser, você não é justo como você pensa ser. Do meu ponto de vista, como ser perfeito que sou, você é apenas alguém que merece a morte, a destruição e o inferno. E enquanto nós não nos enxergarmos dessa maneira, enquanto não nos vermos assim, o ser humano não se vê assim, ele não consegue entender a salvação. A salvação, o evangelho é a boa nova de Deus, mas para ser uma boa nova, uma boa notícia, primeiro ela precisa começar com uma notícia terrível. Você é, na verdade, um pecador, uma pecadora, condenado a um afastamento eterno da presença de Deus, porque você falhou em todos os quesitos de agradar a Deus. E não só você, como a tua mãe, o teu pai, teu tio, teu vizinho, todo mundo. A Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso, o método de convencimento de Deus para usar a vontade humana em favor do reino de Deus é a verdade. Deus trabalha só com a verdade. Por isso Jesus disse, eu sou a verdade. E por isso ele disse que o diabo só age pela mentira e ele é o pai da mentira. Por isso Deus vai falar sobre toda a verdade da nossa situação, a verdade do nosso erro, sim. Deus é aquele que nos convence por meio do Espírito Santo de todo o juízo, do pecado e da justiça. Ou seja, traduzindo, Ele é aquele que nos convence do pecado, nossa situação, aquilo que você chama de tendência, Deus chama de pecado, precisa ser resolvido, porque é tão sério que Jesus teve que morrer por aquilo. Ele teve que morrer para tirar isso do teu caminho. Então a Bíblia diz que o Espírito Santo o tempo todo fica trabalhando na vontade humana para nos convencer pela verdade de que somos pecadores e de que precisamos de Deus. Ele trabalha o tempo todo para também nos convencer da justiça. Justiça não no termo judiciário, mas como a palavra é traduzida em inglês, righteousness. Ou seja, a retidão, a vida correta. O Espírito Santo o tempo todo age na vida do ser humano para tentar dizer, olha, isto é errado, isto é o certo, faça o certo. Este é o caminho errado, este é o caminho de Deus, siga o caminho certo. O Espírito Santo o tempo todo ele funciona como aquele agente que está tentando nos orientar para conseguirmos fazer o que é certo, o que é correto, o que é justo. E finalmente o Espírito Santo trabalha o tempo todo para convencer o ser humano do juízo, ou seja, de que os seres humanos que recusarem a graça de Deus e o amor de Deus, terão que comparecer diante de um julgamento e receber a penalidade da sua recusa. Portanto, a ação do Espírito Santo completa, ela convence do pecado, ela convence da vida verdadeira cristã e ela convence da severidade da punição sobre aqueles que rejeitarem isso. Bem diferente do evangelho em muitas igrejas hoje, aonde o pecado não é mencionado porque incomoda, a justiça não é tratado porque incomoda igualmente, e juízo então nem se diz. Já existe pregador ensinando, livros sendo escritos, negando a existência do próprio inferno e do próprio diabo. Este não é o evangelho onde o Espírito está atuando, porque o evangelho do Espírito convence o ser humano o tempo todo dessas três coisas. Portanto, já que a vontade humana é essencial para que o mundo espiritual possa operar, Deus sempre vai agir com base na sua santidade, pela motivação do seu amor e pelo método da verdade, a exposição clara de todas as coisas. Já Satanás,
A base da sua atuação é a sua iniquidade, ou seja, o oposto de santidade. Ele é a imoralidade absoluta. Então não espere, em outras palavras, que o diabo vai respeitar regras, que o diabo vai respeitar princípios, que ele vai respeitar preceitos, absolutamente nada. A base dele é tudo que for sujo, tudo que for de trapaça, tudo que eu puder usar, eu vou usar. A motivação dele é ódio. Não se confunda. Ele odeia você com toda a força que ele tem. Ele odeia a mim e a você, o bebê que acabou de nascer na maternidade, o velhinho que está quase morrendo. Ele odeia, seja o chinês, o japonês, seja o branco, seja o preto, seja o escravo, seja o livre, seja o ateu, seja o crente. Ele odeia mortalmente o ser humano e quer a sua destruição. Portanto, como bem me lembrou a Adriana, de que eu contei a história de como a rainha do gelo, nas crônicas de Nárnia, que representa o diabo, ela conseguiu seduzir o Edmund com os doces, e ela me lembrou direito, como boa doceira, que o nome do doce que ela ofereceu era Turkish Delight. Esses nossos Turkish Delights que nós recebemos do diabo vão custar muito, muito caro. Todo prazer, toda a sensação de que de alguma maneira o mundo pode ter alguma coisa útil, toda a sensação de que o pecado pode me trazer alguma coisa que Deus está me roubando, é uma ilusão completa, motivada por um ódio que quer te destruir. Se por causa desse ódio ele precisar fingir amor, ele fingirá. Se por causa desse ódio ele precisar fazer favores a você e a mim para nos enganar e nos seduzir, ele fará. Mas depois tudo será contado com juros e correção monetária. A motivação dele é o ódio, a base da sua atuação é sua natureza iníqua. E o método de atuação do diabo para conseguir ganhar a vontade humana em seu favor é o engano. É o engano. Não tem outra opção para o diabo. Por uma questão muito simples. Se ele trabalhar com a verdade, ele vai ter que declarar que você é realmente criado à imagem e semelhança de Deus. Se ele trabalhar com a verdade, ele terá que afirmar que ele sabe que Deus te amou e te ama a ponto de enviar Jesus Cristo para morrer por você. Se ele trabalhar com a verdade, ele vai ter que declarar a verdade de que quando Deus te criou, ele criou a imagem e semelhança do Senhor para reinar com ele para todo sempre. Ele sabe que a verdade depõe contra ele, contra os seus planos. Por isso, o único método de atuação do diabo para conseguir convencer a vontade humana é pela mentira, é o engano, é pela ilusão, pelo mascaramento. Se é uma maçã que ele entrega, a maçã está envenenada. É droga em forma de balinha doce. Qualquer ação do diabo para agir na sua vida sempre será mascarado, sempre será por meio do engano. Qual foi a primeira aparição do diabo no nosso universo aqui na Terra? No Éden. E como ele aparece? Como um anjo caído, com a asa quebrada, com a auréola torta, assim, por causa da queda. Como é que ele aparece? Como uma serpente. Por que uma serpente? Porque o local que ele apareceu era um jardim. Ele não poderia se disfarçar de maçã. Então ele fala, não, maçã vai ficar complicado para falar com ela. Mas cobra, ela vai esperar. Podia ser uma cobra, podia ser uma pomba, podia ser um cachorro, podia ser qualquer coisa. Ele precisou se incorporar numa cobra, porque ele precisa disfarçar-se. E todos os dias ele se disfarça. Paulo diz que ele pode se disfarçar até mesmo de anjo de luz. Portanto, o diabo vai enganar e vai usar do engano e da violência. Ele vai usar todos os métodos sujos para tentar, por meio de opressão ou possessão, fazer com que o ser humano se afunde cada vez mais no reino das trevas e entre cada vez mais nos seus domínios. Em Efésios 6,12, Paulo diz que a nossa luta não é contra seres humanos, contra a carne e o sangue, mas sim
contra os principados e potestades, ou seja, as instituições, as organizações que ele chama de dominadores deste sistema mundial que está mergulhado em trevas. Por dominadores significa que esses seres são aqueles que controlam, são os orquestradores ou os rulers deste mundo. Mostramos no domingo passado que este mundo que se refere, que esse sistema dominado pelos demônios, a Bíblia chama simplesmente de mundo. Quando diz ali, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Este mundo não é a terra, e este mundo também não é a população mundial. O que o diabo tem controle é da esfera aonde ele age e tem dominado, é na esfera dos pensamentos, das escolhas morais, é nessa dimensão que ele atua. Paulo diz que essas são forças espirituais da maldade, do mal, que operam nas regiões celestiais. Este é um palavreado antigo, que hoje nós diríamos operam no mundo espiritual, ou na dimensão espiritual. Ele não quis dizer que os demônios necessariamente estão no céu, aonde Deus está. O que ele está dizendo é que ele não se encontra naquilo que pode ser definido como matéria, seja na atmosfera terrestre, seja no vácuo do espaço fora da atmosfera. Não é aí que o diabo está, não é aí que ele opera. Aquela noção de que o inferno é no centro da terra, isso é mitologia. Aquela noção de que o diabo se encontra em algum lugar, algum lugar que possa ser alcançado pelo ser humano na terra, é mentira. O que a Bíblia diz é que ele está numa outra dimensão, nas regiões celestiais, no mundo espiritual. Por quê? Porque Satanás pertence, por natureza, ao mundo espiritual. Na condição de natureza de anjo que ele possuía e ainda possui, embora agora ele seja um anjo caído, ele pertence ao mundo espiritual. Lembre-se o que eu mencionei, o mundo espiritual é composto ou populado por Deus, anjos, o diabo e os demônios. Portanto, o diabo pertence à dimensão espiritual, que no grego da Bíblia utilizado, emprestou a palavra pneuma, que significa literalmente ar, para simbolizar aquilo que existe, mas não pode ser visto, pode ser percebido, mas não pode ser tocado. É isso que a Bíblia chama de mundo espiritual, não física. Portanto, se o diabo pertence ao mundo espiritual, isso significa que a sua existência não é compatível com os sentidos humanos. Portanto, nós não podemos necessariamente ouvir o diabo ou ver o diabo. Não significa, entretanto, que a interação direta do mundo espiritual no mundo material não possa acontecer. Acontece. E é chamado de fenômeno ou, do ponto de vista de Deus, milagres. De fato, a Bíblia descreve, a experiência de muitas pessoas já provou, de que existem materializações. Quando o mundo espiritual cria algo, faz surgir alguma coisa que a ciência não pode explicar, a matéria não pode explicar. A concepção sobrenatural de Jesus no ventre de Maria é um exemplo disso, porque a concepção normal é necessário a presença de um óvulo e de um espermatozoide. Deus concebeu Jesus no útero de Maria com a presença do óvulo, porém com a ausência do espermatozoide. Ou seja, Deus teve que intervir diretamente no mundo físico para que isso acontecesse. A Bíblia fala realmente de materialização, de transubstanciação, ou seja, quando uma substância se transforma em outra, como por exemplo, água se transformando em vinho ou água se transformando em sangue. E em ambos os polos espirituais, porque Jesus transformou água em vinho, Moisés transformou água em sangue, mas os feiticeiros de Faraó, pelo poder do diabo, também transformaram água em sangue, ou seja, demônios também têm o poder de causar transubstanciação, transmutação, vara que se transforma em cobra, terra que se transforma em piolhos. A Bíblia descreve transmutação,
é como sendo uma interferência direta do mundo espiritual. Mas preste atenção, embora isso seja possível, isto é raro. Não é o normal, não é o comum do mundo espiritual agir. O mundo espiritual não age o tempo todo por meio de milagres da parte de Deus. E o mundo espiritual da maldade não age o tempo todo por meio de fenômenos. O melhor método do mundo espiritual para agir é justamente, principalmente, na mente humana, principalmente influenciando, colocando ideias, mudando pensamentos, para que dessa maneira o ser humano possa entrar na busca do mundo espiritual, seja da parte do maligno, seja da parte de Deus. Para você entender o que eu estou tentando dizer, é que se o diabo pertence ao mundo espiritual, para ele poder interagir, ele precisa, assim como nesse mesmo ambiente, aqui mesmo, estão passando por essa sala vários sinais de ondas eletromagnéticas, estão passando aqui mesmo, na sua frente, né? Faça assim com a mão, não adianta, você não vai conseguir pegar nada. Faça assim para ver se você escuta. Algumas dessas ondas, elas são ondas de rádio. Elas possuem traduzidas ali códigos que num devido reprodutor, num devido transmissor, ele vai traduzir essas ondas magnéticas que estão passando exatamente aqui, diante de você, em música, em falas. Porém, nós não podemos, embora um cientista possa declarar com toda a convicção científica e dizer, sim, sem sombra de dúvida, o que o seu pastor está dizendo é verdade. Nesse mesmo ambiente, ondas de rádio estão passando. Existe música aqui no ar. Existem palestras aqui no ar que não é a do pastor Edilson. Mas como eu não posso escutar? Porque falta um receptor. É preciso haver um receptor compatível com a natureza da onda para que possa fazer a tradução para o mundo físico. Então, a onda eletromagnética, a onda do rádio, ela precisa ser transformada por um receptor que se chama rádio, e ele precisa então ser transformado em algo que os nossos sentidos humanos possam captar. As vibrações do som que o nosso tímpano pode captar. Por meio do receptor, aquilo então é traduzido e passa a se tornar realidade no mundo físico. Para que o mundo espiritual possa atuar no mundo físico, são precisos canais. E é isso que Jesus quis dizer quando em João 4:24 ele disse, Deus é espírito e é necessário que os adoradores dele o adorem em espírito e em verdade. O que ele está dizendo? Para você poder entrar em contato com Deus, você tem que entrar na mesma dimensão em que ele está. Você não vai poder adorar a Deus de verdade se você não entrar no mundo espiritual, porque Deus é espiritual. Então, para que você possa adorá-lo, você não pode cantar a plenos pulmões, isso não vai fazer diferença alguma, isso não vai trazer adoração para Deus. Portanto, o que Jesus está dizendo é, você precisa o canal correto, para que você possa realmente fazer a interação entre os dois mundos. E os canais são descritos na Bíblia. Os canais que o diabo usa para poder interagir com o ser humano é o mundo e a carne. Os canais que Deus usa para interagir com o ser humano é o Espírito Santo e a palavra. O ponto de contato é diferente. Do maligno, ele trabalha na mente, na alma da pessoa, na mente, principalmente na mente, nas ideias, e na realidade física, que a Bíblia chama de carne. O diabo, então, ele trabalha sempre naquilo que é material, e ele trabalha sempre na mente. Já o ponto de contato do mundo espiritual com o ser humano da parte de Deus
é o espírito humano. Porque o espírito humano, como um radioreceptor, ele foi criado com condições de interagir com o mundo físico e com o mundo espiritual. Por isso que quando Deus fez o homem, ele fez o homem material, ou seja, o nosso corpo, mas e a nossa alma, que inclui o nosso pensamento, nossas vontades, nossas decisões, e a parte que nos conecta com o mundo espiritual, que é o espírito humano. É por isso que Jesus está dizendo que se alguém quiser adorar a Deus, ele vai ter que entrar em espírito, no seu espírito humano, em contato com o Espírito Santo de Deus, para poder adorar a Deus. Então vamos para os canais do maligno. O mundo, esse é o canal que o diabo usa. Alguns dizem que nós temos 3 inimigos: o diabo, o mundo e a carne. Não, na verdade nós temos um inimigo, o diabo, que usa 2 canais para os seus intentos: o mundo e a carne. O que é o mundo? O mundo, descrito nas palavras de Paulo, é o sistema mundial que está imerso em trevas. É aquele mundo que Jesus disse está sepultado no maligno e jaz no maligno. É por isso que João disse: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque se alguém amar o mundo, amar esse sistema controlado pelo diabo, esse sistema de ideias, aonde a moda existe, aonde as artes existem, aonde a moralidade opera, aonde a filosofia, os pensamentos operam. Se nós amarmos este mundo, o amor do Pai não estará nele. Porque tudo que existe no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa, o mundo acaba, e os seus desejos com ele. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Portanto, o mundo é exatamente todo o sistema de valores aonde Deus não está presente. Pode ser a peça teatral, a novela que você assistiu, a razão pela qual você está usando o tipo de moda que você está hoje, o tipo de música que você escuta, o tipo de conversa que você tem, as tendências, ideologias, enfim, tudo que entra no pensamento, na vida humana, isto é o mundo. E Jesus disse que isso está completamente dominado pelo diabo. Por isso, o mundo se torna um grande poder de influência. No mundo também, o diabo usará pessoas deste mundo para nos influenciarem, para nos tentarem, para nos provocarem, para nos causarem danos. Então, o mundo inclui as ideologias, os pensamentos incentivados por Satanás, mas pensamentos não existem sem pessoas para pensarem. Então, na verdade, pessoas no mundo se tornam parte do mundo, pessoas do mundo se tornam parte desse sistema que ataca o reino de Deus e destrói as coisas de Deus. Portanto, o mundo é o meio pela qual Satanás age. Por isso, o crente, ele tem, para se livrar disso, ele precisa se orientar não pelas tendências do mundo, não pelo aquilo que o Congresso decidiu esse ano, que agora é lei. Ele precisa, não por aquilo que a sociedade agora valoriza. Ele tem que se manter sob a palavra de Deus e sob a direção do Espírito Santo, porque ele não pode seguir o mundo. Ele tem que seguir a Deus. É por não seguir o mundo e seguir a Deus que continua sendo pecado e continua sendo errado aos olhos de Deus, que o namorado transe com a namorada sem estar casado, porque isso é chamado de fornicação. Por isso, aos olhos de Deus, não importa se o mundo fala de casamentos liberais, quando um homem casado, uma mulher casado, transa com uma outra mulher que não seja sua, com um homem que não seja seu, a Bíblia chama isso de adultério. Quando um homem resolve transar com outro homem, uma mulher transar com outra mulher, a Bíblia chama isso de abominação aos olhos de Deus. Não importa o que as leis digam, não importa o que a sociedade pense, porque isto é o que o mundo pensa. Deus pensa diferente. E portanto, se você estiver no mundo e amando as coisas do mundo, o amor de Deus não estará na sua vida.
O segundo inimigo e ponto de contato de Satanás, de atuação na vida das pessoas, é a carne. Se o mundo é o sistema de valores dominados pelo mal, a carne é a natureza humana corrompida pelo mal. É chamado de carne porque significa aquilo que é natural, é aquilo que eu posso ver, é aquilo que eu posso tocar. Então, a carne são os desejos pecaminosos, são a minha inclinação para o pecado, para as coisas erradas. E aqui está o grande conflito do cristão. Porque a pessoa aceita Jesus, se entrega a Deus, ele começa a dizer, Senhor, agora eu vou me orientar por um mundo invisível, por um mundo onde existe um Deus que me ama, que me enviou o seu Filho para morrer por mim. Entretanto, os meus olhos todo dia olham o mundo que pode ser constatado. Os meus ouvidos ouvem todo dia as coisas que o mundo diz. Por isso, para eu poder escapar disso, eu preciso começar a reservar tempo para desenvolver uma percepção e me tornar um receptor do mundo espiritual. Para que isso aconteça, olha o que Deus faz. A Bíblia diz que quando o homem pecou, ele continuou vivo na sua alma, ou seja, ele continua pensando, ele continua tendo sentimentos, o seu corpo continua vivo, embora esteja sentenciado à morte, todos morrerão por causa do pecado, todo mundo, não importa com que idade, todos morreremos. Agora, quando o homem pecou, ele disse para Adão, no dia que você comer do fruto dessa árvore, nesse mesmo dia você morrerá. Entretanto, Adão comeu do fruto da árvore e não caiu, ficou de pé. Deus mentiu, Deus falhou, ou alguma coisa morreu que não foi percebido pelos olhos humanos. Naquele momento morreu o espírito humano. O espírito humano sem Deus, dominado pelo diabo, ele está absolutamente sepultado, ele está morto, inerte. Ou seja, o receptor do mundo espiritual não pode receber, não pode perceber. É por isso que o homem sem Deus não entende a palavra, o homem sem Deus fica entediado com a pregação, o homem sem Deus não entende como alguém vem para a igreja e chora e se delicia, e não consegue ficar um culto sem estar na presença de Deus, não consegue ficar sem ler a palavra de Deus, porque ele não entende, é loucura para ele, porque o receptor dele está quebrado, o receptor dele, a anteninha dele, foi quebrada pelo pecado, pelo diabo. Agora, quando uma pessoa se entrega a Jesus Cristo, o Espírito Santo, a primeira coisa que ele faz, ele vem e como representante da divindade, ele dissipa as trevas que dominavam aquela vida. O Espírito Santo, no ato da conversão, ele não se aproxima de você, ele entra dentro de você. Dentro de você. E quando ele entra, as trevas então começam a se dissipar. Elas começam a sair. E Deus começa então uma transformação por meio da ação do Espírito Santo de dentro para fora. Ele começa a limpar a casa. Esse vício aqui não serve mais, meu filho. Essa prática aqui não pode mais. Porque eu vou te dar coisa muito melhor. Valores muito melhores. Então o Espírito Santo começa. Mas a primeira coisa que o Espírito faz quando ele entra na conversão humana, ele ressuscita o espírito humano que estava morto. Por isso Paulo disse, nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas Cristo nos deu vida. Porque naquele momento da nossa conversão, o Espírito Santo tocou o nosso espírito e ele ressuscitou. E a partir daquele momento nós podemos discernir agora a Deus. Nós olhamos a Bíblia e agora a palavra de Deus fala conosco. Nós podemos agora orar e conseguimos interagir com Deus. Porque agora não é mais um mundo que nos domina, nem a nossa carne que nos domina. Porque agora nós, apesar de estarmos neste mundo, nós não pertencemos mais a este mundo. Para que Neil pudesse escapar da falsidade, da ilusão daquela vida que ele estava vivendo, ele teve que tomar a pílula vermelha. Para que nós pudéssemos escapar da mentira e da ilusão do diabo, quando a gente pensava que aquele mundo é que era vida. A gente pensava que aquela bebedeira, aquilo sim que era alegria. A gente pensava que aquele sexo desvairado, aquilo sim que era curtir a vida.
Nós estávamos mortos e não sabíamos, estávamos comendo podridão e não sabíamos, mas como assim a pílula vermelha foi tomada pelo Nil, nós tomamos a pílula vermelha do sangue de Jesus Cristo, que abriu-nos completamente por uma nova dimensão, nos tornamos filhos de Deus naquele mesmo dia, por meio do sangue de Jesus Cristo, nós conseguimos escapar ao controle do mundo, escapar ao controle da carne, furamos o bloqueio, encontramos libertação, a luz brilhou aonde as trevas dominaram. Por isso Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Por isso Jesus disse: o povo meu será chamado de eclésia, igreja, porque significa o grupo de pessoas que foram tirados para fora daquele sistema, tirados para fora do domínio de Satanás. Somos livres em Jesus Cristo, o mundo não nos aprisiona mais, a carne não mais nos seduz, porque nós nascemos da água e do Espírito, e agora em Espírito e em verdade, podemos adorar ao Deus que vive eternamente.